a disciplina que a gente tá agora, a próxima disciplina que a gente entrou é a disciplina de teontologia, tá? E essa disciplina, normalmente, ela vem logo depois da disciplina de bibliologia. Ela vem numa sequência, porque normalmente a gente fala sobre da onde a gente vai extrair o conhecimento de Deus, que a gente já estudou, que conhecemos a Deus na revelação geral, que é por meio da natureza, né, das coisas que foram criadas, e também por meio da palavra de Deus, que é a revelação especial, que é a revelação para aqueles que serão salvos, para que eles possam ter o conhecimento da salvação plena de Deus, né, e o que Deus espera daqueles que foram salvos, né? Então, toda a nossa história ela tá ali nas Escrituras. E aí agora a gente começa falando sobre a teontologia, que é a doutrina de Deus Pai. Então, a teontologia, ela é a disciplina que vai falar sobre Deus Pai, e a gente também pode falar da teontologia, também ela pode ser vista com outros nomes também. Então, a teontologia, ela vem, essa palavra, né, teontologia, ela vai vir de uma palavra grega que está dentro do contexto filosófico, tá? Que ela vem da filosofia. Quando eu falo dentro de um contexto filosófico, gente, não é para complicar as coisas. Eu digo isso porque ela está... a organização do pensamento teológico cristão que a gente estuda, ele vem ser organizado mais, como eu já havia falado na introdução, nos primeiros séculos da era cristã, tá? E a filosofia, ela é anterior, não é anterior a Deus, não é anterior à história de Israel, tá? Mas aí ao conceito de teologia que a gente compreende hoje, né? Apesar de no início dos séculos a teologia ela se tratava exatamente sobre isso que a gente está estudando hoje, mas falando sobre o ser de Deus Pai. Então a ontologia é uma palavra que vem do grego, né? Onto mais logia, que significa essa parte da filosofia que ela especula sobre o ser enquanto ser, né? Sobre a existência, sobre as obras, sobre as características, tá? Então ele tem um estudo, um conhecimento da substância, tá? No sentido mais cartesiano, no sentido mais da existência. Então a teologia, ela pode ser, essa teontologia, ela também pode vir quando em alguns seminários ou alguns livros, a gente pode vir também escrito, né, o tema como doutrina de Deus, tá? Que é a mesma coisa, ou teologia própria, tá? Então, muitos seminários, quando você chegar e você vai ver a grade curricular, pode aparecer ou teontologia, ou pode aparecer doutrina de Deus, ou pode aparecer teologia própria. Então, a teologia própria, que na verdade, vai falar sobre Deus Pai, tá? E quando a gente vai estudar sobre Deus Pai, a gente tem que fazer isso, é uma tarefa que a gente tem que realizar com muito temor e muita dedicação. Mas quando a gente não vai excluir a alegria de realizar esse estudo também. Porque por mais que haja temor, né, a gente pensa nessa palavra temor de uma forma às vezes muito negativa, né, parece um medo assim, mas é aquele respeito à soberania, o reconhecimento, e até, eu digo assim, posso incluir com minhas palavras, dessa alegria da gente saber que existe alguém muito maior do que nós, que rege todas as coisas, que é o maestro de todas as coisas, digamos assim, né? Eu gosto dessa figura do maestro, porque quando a gente vê uma orquestra, a gente percebe que cada instrumento está lá
tem que estar afinado, ele tem um propósito específico a ser desempenhado. Você tem aquele que executa, que é o músico, né, que vai estar tocando esse instrumento, e você também tem o maestro. Por mais que cada pessoa tenha ali a sua capacidade de com muita destreza, executar o seu instrumento, né? Na grande maioria, a gente sabe que tem gente muito desafinada por aí, mas, né, quando falam de uma orquestra boa, né, digamos assim, então você vai ter o maestro. O maestro, ele vai reger todas as coisas, né? Então Deus, ele é esse nosso grande maestro. E a gente vai ficar maravilhado, estarrecido, com toda a grandeza de Deus, principalmente quando a gente começa a pensar um pouquinho a respeito do ser de Deus, que é o que a gente está falando hoje. Então é uma tarefa que exige temor, tá? Que a gente tem que ter temor por isso, mas também é uma tarefa de muita alegria, tá? Que a gente precisa buscar conhecimento das Escrituras. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente confia em Deus, mais a gente sabe que essa história toda aqui, ela tem começo, meio, fim, que Deus não se surpreende por nada, que nem pandemia, nem morte, nem assassinato, nem divórcio, nem tragédia natural, nem enfermidade, nada surpreende a Deus, e tudo isso está debaixo do controle de Deus, tá? E muitas pessoas falam a respeito de Deus. Hoje a gente tem muita gente tentando definir Deus e tentando destruir, né? Quando eu falo destruir, né, uma pessoa que pensa em destruir o nome de Deus, ela é bem ignorante a respeito do que Deus é, né? A gente tem alguns filósofos dos séculos anteriores que tentaram fazer com que a gente desacreditasse na existência de Deus. A maioria dos filósofos da história, até os últimos séculos, eles nunca duvidaram da existência de Deus, até porque isso é uma coisa natural do ser humano. O ser humano, mesmo não tendo conhecimento das Escrituras, esse conhecimento acerca de Deus, por meio das coisas que foram criadas, novamente falando aqui sobre isso, a gente tem um conhecimento intuitivo acerca de Deus. E nos séculos passados, a gente tem alguns filósofos, né, pensadores, que tentaram, principalmente aí no século XIX, a gente tem, da virada, né, do século XIX para o século XX, algumas pessoas que tentam fazer com que esse nome seja desacreditado. Quando a gente procura aquele filme Deus Não Está Morto, né, aquilo é interessante aquele filme, porque aquele filme, o aluno, né, eu não vou contar aqui, não sei se vocês já viram, mas o aluno ele tenta desconstruir um pouco esses argumentos filosóficos que muitas pessoas, a gente sabe, quem estudou, foi para a faculdade aqui, a gente sabe que nas aulas introdutórias de sociologia, filosofia, antropologia, a gente tem bastante ateísmo no meio, né? Então, depois de tudo isso, né, quando isso aconteceu, tudo isso aconteceu, essa tentativa de desconstruir a Deus, vieram até algumas teologias que a gente não pode, nem eu digo, né, eu não posso nem considerar teologia, seria a teologia liberal, né, que é a teologia que está lá naquele extremo lá da esquerda, que ele vai pegar tudo aquilo que é sobrenatural na Bíblia e ele tenta esvaziar e transformar a Bíblia num livro somente que tem alguns conhecimentos morais e sociais, né? Daí vem depois a teologia da libertação, o evangelho social. Então você pega a Bíblia, que é um livrão desse tamanho, e transforma ele numa coisa bem pequenininha assim, só com livros que falam sobre algumas responsabilidades sociais e morais.
Então, esse conhecimento que veio desses séculos anteriores, ele tomou uma grande reviravolta, principalmente no início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial e, logo depois, a Segunda Guerra Mundial, né? A gente tem depois gripe espanhola, a gente tem Guerra Fria. Então, mas principalmente aí falando sobre a Primeira Guerra Mundial, né? A princípio, o que começou a se acreditar? E as pessoas defendiam de que o homem, ele era bom. O homem, ele não, né, dentro do nosso conhecimento, ele é afetado pelo pecado. Ele é afetado, ele é corrompido pelo pecado. Então a queda, a gente acredita na depravação do homem, né? Então esses novos estudos, que não tem nada a ver com Deus, eles começaram a dizer que o homem não, o homem ele é bom, ele é o fruto da sua sociedade, ele é o fruto, hoje, né, com o nome que se usa muito, né, ele é a vítima da sociedade. Se ele ficou mal é porque ele é vítima da sociedade, do contexto, né? E me parece aí que a Revolução Industrial foi a pior coisa que aconteceu no mundo e que antes daquilo não tinha maldade no mundo, né? E a melhor benção foi a Revolução Francesa, que na verdade foi uma grande tragédia, né, digamos assim. E aí, quando se chega na Primeira Guerra Mundial, a gente vê, né, é um tapa na cara dessa filosofia, desse pensamento, entre aspas, teológico, que diz que o homem é bom. E aí a gente tem pessoas matando umas às outras. A gente tem aí, uma palavra que a gente pode até aplicar, esses caras sim são genocidas, né? A gente tem Lenin, a gente tem Stalin, depois a gente tem Hitler, Mussolini, Mao Tse Tung na China. Então cada um, né? Mussolini na Itália, Mao Tse Tung na China, Lenin, Stalin na Rússia, Hitler na Alemanha, Che Guevara, Fidel Castro aqui na América Latina. Então todos esses homens que foram uns assassinos de dedo mole, né? Eu digo dedo mole porque eles gostavam de apertar o gatilho. Então eles assassinaram, mataram muitas pessoas, né? Podemos dizer aí o Stalin principalmente, né? E o Hitler. Então mataram muitas pessoas. Então nesse momento as pessoas começam a parar e pensar, mas espera aí, como que um homem que é bom e ele é fruto da maldade do mundo, ele pode matar tanta gente e depois ainda criar bombas que podem destruir totalmente o mundo? Então eles começam a rever esse pensamento acerca de Deus, e aí começa a vir um novo interesse para o conhecimento de Deus novamente. Então surge um novo interesse para o conhecimento de Deus. Então hoje a gente tem, não só dentro do cristianismo, mas no meio de diversas religiões, pessoas que têm interesse de conhecer acerca de Deus. Tá? E aí a pergunta que fica, né, que eu até fiz essa pergunta na última aula, o que é Deus? E aí eu vou deixar uns segundos aí para você pensar, e como eu já fiz essa pergunta na aula anterior, eu já vou responder com o que o breve catecismo de Westminster responde. Então, o que é o breve catecismo? Só para a gente entender. A gente sempre trabalha a gente tem utilizado o material dos catecismos e da Confissão de Fé de Westminster, tá? Que, em minha opinião, é um documento maravilhoso, fantástico, elaborado em de 1642, 43 até 46, se eu não me engano aqui, né? Nesse período ele foi elaborado com muita oração, com muito cuidado, muita discussão, né? Então ele fala sobre diversos assuntos. E a partir desse documento que se tornou e é chamado de Confissão de Fé de Westminster, né? Haviam outras confissões anteriores,
mas essa confissão é uma confissão muito, muito boa, né, no meu ponto de vista, apesar de ser batista, né, eles têm uma tendência mais ao pé do batismo, mas no geral é um documento fantástico. Então foi elaborado também um breve catecismo. O que é o catecismo? Perguntas e respostas para você educar as pessoas, né? Que é o que eu utilizo também para educar os meus filhos, tá? O breve catecismo, principalmente. Eu tenho também o catecismo infantil, né? Que é mais resumido também. Então, o que ele responde? Ele responde: Deus. A pergunta, né? O que é Deus? E a resposta, essa é uma pergunta feita, né? A resposta é: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Aqui a gente já vê alguns atributos de Deus. A gente vai falar mais, principalmente nessa aula a gente vai falar bastante, né, sobre os atributos de Deus. E também lá no documento mesmo, né, maior, né, que foi elaborado, que é a Confissão de Fé de Westminster, ele diz assim, quando fala acerca de Deus e da Trindade, diz assim: há um só Deus. Então, somente um. Vivo e verdadeiro. Então, um só Deus vivo e verdadeiro. Se há outros, com letra minúscula que as pessoas falam, ele não existe, está morto e é falso. Tá? O qual é infinito. Infinito, a gente vai falar um pouco também sobre isso, né? Não teve início e não teve fim. Muitas pessoas falam, mas nós somos infinitos. Não, nós tivemos um início. O único infinito é Deus. Então, infinito em seu ser e perfeição. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. A gente vai explicar também sobre essa questão da paixão, que não é porque ele não tem paixões como ser humano que ele não se entristece, tá? Que a Bíblia vai falar sobre isso, tá? Mas essa paixão, né, do ser humano. Ele é imutável, imenso, eterno, incompreensível. Por mais que a gente tente se debruçar no estudo bíblico para conhecer, ele é incompreensível. Ele é onipotente, pode todas as coisas. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Santíssimo, totalmente separado, né? Completamente livre e absoluto. Não depende nem de mim nem de você para nada. Fazendo tudo para própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade. Então, quer dizer, ele não tem influência, ele é livre, ele não é a gente que determina o que ele vai fazer, tá? Sua vontade que é reta e é imutável. Graças a Deus por isso, que é imutável, não é como nós que somos mutáveis, né? Vamos falar também um pouco sobre isso. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador dos que o buscam, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Então, esse documento da Confissão de Fé de Westminster, tá? Então, essa é uma afirmação acerca do ser de Deus. E ele começa dizendo que Deus é Espírito, tá? E a gente lembra aqui o que está lá em João capítulo 2, a partir do versículo 24, João capítulo 2, versículo 24, que diz que Deus é Espírito e é necessário que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então, essa afirmação, né, sobre Deus leva a gente a refletir ainda sobre a revelação de Deus para a sua criação. Então, Deus ele se revela à sua criação de forma que a gente pode entender como
na verdade, Deus faz a gente entender um pouco a respeito dele, porque ele se inclina, ele vem para próximo de nós de uma forma que a gente possa entender. Um exemplo interessante, né, nessa questão, né, de adaptação, né, Deus se adaptar, é como um pai que chega para o filho, e um filho criança, né, pequeno, ou uma filha, ou uma mãe, né, também, e ele agacha ali, se coloca na altura do filho, e o filho que não tem todo esse vocabulário que a gente tem, a gente começa a falar ali como criança, para que a criança possa entender, porque ela tem limitações intelectuais. Ela é muito ignorante, né? A criança é muito ainda, né? Ela não tem todo não tem muito do conhecimento que a gente tem. Então, é isso que Deus faz. Ele se agacha, ele vai se fazer ali como nós, né? Ele abrir mão de algumas coisas, né? Na pessoa de Cristo, ou no momento da comunicação, né? Como se fazendo como um homem, numa forma de linguagem, digamos assim. Quando a gente olha na Bíblia, no Antigo Testamento, falando sobre o Antigo Testamento, a gente vai ver que em alguns momentos a gente vai ver que Deus inclina os seus ouvidos. Por mais que a gente declare que Deus, ele não tem membro, não tem corpo, ele é espírito, né? Essa linguagem é somente uma linguagem. Não quer dizer que Deus está ali com o ouvido dele, a cabeça baixando ali para poder... Ele precisa desse movimento de se inclinar para que a gente possa... para que ele possa nos ouvir. Né? É uma forma poética, é uma forma de se expressar, é uma forma de adaptação para que a gente possa compreender sobre Deus. Então ele está querendo dizer, ele está escutando. Ou as mãos de Deus, a mão de Deus tapou a fenda da rocha, ou os pés do Senhor estão sobre a terra, ele se assenta, né? Então tudo isso tem uma relação para uma forma da gente compreender, tá? Quero repetir aqui a palavra de Agostinho de Hipona. Vou dizer que particularmente é o teólogo que eu mais gosto, tá? Ele não é patenteado dos católicos romanos, ele não é um católico romano, né? No início, até o V século, a igreja ela era pastoreada por homens como Agostinho, Irineu, Ambrósio, Tertuliano e diversos outros, Policarpo, que foram discípulos dos discípulos de Jesus, né? E aí a Igreja Católica Romana começou a gradativamente criar esses dogmas heréticos progressivamente a partir aí do século V, VI, tá? Então Agostinho, né, século IV, V, diz assim: grande és tu e sumamente louvável, grande a tua força, a tua sabedoria não tem limite, e quer louvar-te o homem, esta parcela da tua criação, o homem carregado com sua condição mortal, carregado com o testemunho do seu pecado e com o testemunho que resiste aos soberbos. E mesmo assim quer louvar-te o homem, esta parcela de tua criação. Tu incitas para que sinta prazer em louvar-te. Fizeste-nos para ti. E inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Então a gente vê algumas coisas aqui. Primeiro, que Deus é grande, poderoso, e ele é digno de ser louvado. E nós somos limitadíssimos, uma parcela da criação, limitados, mas nós queremos louvá-lo.
E perceba que o que ele diz aqui, que quando ele diz, tu incitastes que sinta prazer em louvar-te. Então, até o desejo de louvar, de buscar Deus, parte do próprio Deus. Ele gera em nós isso. Então, ele nos capacita a ter fé e nos dá prazer para o louvor, para o exercício do louvor a Deus. Então, essa é a nossa limitação humana. Então, ele faz, é parte dele, tá? Ele desperta isso em nós. Um detalhe aqui, né? Por isso que a gente pode dizer que a pessoa, para entender teologia ou para entender a fé cristã, ela nunca vai conseguir entender se ela não nascer de novo. Se ela não tiver o Espírito Santo nela. É por isso que na hora da no momento da salvação, né, a salvação parte de Deus. É Deus que transforma o ser humano, dá condições a ele de acreditar, de ter fé. Ele abre os nossos olhos. Não tem aquela música? Abra os olhos do meu coração. Ele abre, né, os olhos. Por isso, quando a gente sai para evangelizar, né, a gente sabe que nem todos vão aceitar a Cristo, né, nem vão ouvir a pregação, mas alguns vão aceitar. Eles vão ouvir o evangelho, Deus vai despertá-los e eles vão ter conhecimento de Deus. Então, para ter fé, para acreditar a respeito de Deus, até isso a gente depende dele. Sobre a existência de Deus. A Bíblia, ela não se ocupa em querer provar a existência de Deus. A Bíblia não é um livro que vai estar organizado de forma a defender a existência de Deus. A gente, quem tem uma tendência mais apologética, né, que é o cara que defende a fé, e é necessário fazer isso também, né, porque existem falsos mestres, a Bíblia ela não tenta defender a existência de Deus. Então, quando a gente fala sobre a existência de Deus, a gente vai ter aquelas duas provas que a gente fala também na bibliologia, que é a prova do cosmo, né, cosmológica, e a prova bíblica, tá? Então a prova, quando eu falo cosmos, cósmico, tá? Quando a gente fala cosmos e cósmico, a gente está falando sobre tudo aquilo que foi criado, inclusive fora da Terra, tá? A gente fala sobre criação, a gente pensa em planeta Terra. Quando a gente fala sobre cósmico, é algo que está além da Terra. Então, tem a ver com a Terra, com o que foi criado aqui, mas também tem a ver com o universo, tem a ver com as estrelas, tem a ver com os planetas, tem a ver com os meteoros e com tudo mais que a gente não sabe que está aí. Mas tudo que tem a ver com criação é cósmico. Então, uma das provas da existência de Deus é a harmonia cósmica. Tá? Como eu sempre gosto de dar esse exemplo, a gente está agora, não sei quantos quilômetros de distância da Lua, não sei quantos quilômetros de distância do Sol. Mas os cientistas dizem que se o Sol se aproximar alguns centímetros da Terra, ela pode pegar fogo. A gente não teria condições da gente viver aqui. Se ela se afastar alguns centímetros, nós podemos congelar. A Lua, ela sempre está parada no mesmo lugar, fazendo o seu movimento, né? Aquele movimento de girar em torno da Terra, né? E a Terra girar no seu próprio eixo, e ela girar em torno do Sol, e as estações do ano, sempre com toda a harmonia. A gente consegue medir ali quando que vai começar o inverno. Tá certo que em alguns países isso é mais acentuado, mas a gente sabe ali quando começou o inverno, quando que está começando a primavera, o outono, as estações. Então tudo isso é algo harmônico. Então é uma harmonia cósmica.
E aí tem gente que fala do Big Bang, da grande explosão e tal, mas é uma coisa, na verdade é uma coisa tão estranha, porque como que uma explosão pode gerar harmonia? Né? Se eu pego, por exemplo, um relógio, uma televisão, um computador, e eu pego as peças, eu boto fogo e explodo as peças, ele não vai virar um computador bonitinho, um relógio. Ele vai virar uma bagunça. Então, essa teoria da evolução, né, do Big Bang e tal, ele precisa ter muita fé para acreditar. Aí a gente escolhe o que a gente vai ter fé. A gente vai ter fé em alguém inteligente que criou tudo intencionalmente harmônico, ou a gente vai acreditar numa explosão que a gente não sabe de onde veio, que criou toda essa harmonia. Então, ou tem um designer, a gente chama isso de designer inteligente, ou a gente tem o caos que virou harmonia. Então aí cada um tem a fé para poder defender o que quer. Ah, mas o universo está em expansão e tal. Mas temos provas bíblicas da existência de Deus também. Então, uma criança, né, olha para alguma coisa de madeira que tem na sua casa. Talvez algo de madeira que virou que era uma árvore antes, era uma sementinha pequenininha. Então a harmonia da natureza, da criação, a gerar uma vida, tanto no ventre de uma mulher, quanto uma semente que você coloca na terra, ela se torna um carvalho. Demora anos para se formar outro tipo de árvore, depois você constrói casas com ela. Então isso é maravilhoso, não existe nenhuma tecnologia que possa reproduzir uma madeira, né, um elemento, a natureza dá tudo pra gente. E aí existe a prova bíblica. A prova bíblica é que, desde o início de Gênesis até Apocalipse, a gente vê a atuação de Deus, que por mais que ele não esteja lhes dizendo acreditem em mim, eu sou Deus, eu existo, todo o livro, toda a Bíblia é um livro sobrenatural que fala a respeito de Deus. E quando eu pego quando eu olho minhas Bíblias, né, eu vejo que realmente é um livro muito poderoso. E até abrindo um parêntese aqui, é por isso que tantas nações de regimes totalitários, né, um regime totalitário como é o chinês, como é o da Coreia do Norte, né, Cuba, esses países eles precisam eliminar a Bíblia, porque a Bíblia vai levar a gente para Deus, sobre o conhecimento de Deus e a poder de influência, poder de transformação. E como é preciso haver uma figura, um ícone, né, que vai ser um governador tal ou tal, eles precisam eliminar a Bíblia. Porque a Bíblia fala sobre um Deus que não é esse Deus homem, que eles querem levantar alguns, né, alguns políticos, né, querem mostrar ali que são político A ou político B. Tá? No caso não seria um político, né, seria um ditador. Então a Bíblia, existe um poder que fala sobre a existência de Deus ali. E a Bíblia ela é um livro que, como eu já havia falado, escrito por 40 autores aproximadamente, mais de 1500 anos. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque tem muita gente que quer desmerecer a existência de Deus refutando a existência de erros na Bíblia. Pega em 1500 anos, num período de 1500 anos, convida 40 pessoas. A gente não pode fazer isso, né, 1500 anos, mas espera aí, convida 40 pessoas. Fala para cada pessoa escrever um livro. Cada pessoa escreve um livro. Cada pessoa escreve o que ela quiser. Mas bota em lugares diferentes, pode ser em períodos diferentes da história também, né? Mas que a gente pudesse ter controle sobre isso. Eu quero ver ter harmonia. Eu quero ver um sujeito que nunca viu o outro sujeito falar da mesma coisa.
como é o caso de você ter, por exemplo, pessoas do mesmo período, em lugares diferentes da história, falando sobre fatos bíblicos exatamente idênticos e que não se conheceram, falando de forma assim, de uma questão cronológica, né? De período de tempo, não ver no mesmo tempo. Então essa harmonia bíblica é impressionante, nenhum outro livro tem. Então, a maior prova da existência de Deus, para quem é cristão, nasceu de novo e tem fé, é a palavra de Deus. Mas ninguém pode dizer que Deus não existe, porque os céus manifestam a glória de Deus, firmamento, as obras do seu poder. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora, que a gente tinha começado na última aula também, vamos falar propriamente dito sobre os atributos de Deus. E quando a gente fala sobre os atributos de Deus, quer dizer, as características de Deus, sobre o ser de Deus, a gente fala normalmente, quando a gente fala sobre atributos de Deus, a gente vai falar sobre os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Se você não recorda, vou lembrar a você. Então, a gente tem atributos comunicáveis, isso é uma questão didática, né? A gente divide assim, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Então, o que seria um atributo comunicável? O atributo comunicável é aquela característica de Deus que ele também comunicou ao ser humano. Por exemplo, Deus é um atributo de Deus. Deus é amor. O ser humano também pode amar. Deus é santo. O ser humano também pode se santificar. Deus é justo. O ser humano também pode ser justo. A gente não vai ser justo na mesma medida que Deus. Deus é criador. Esse também é um atributo que ele comunicou ao homem. O homem também tem condições de criar, de gerar um filho, de criar diversas coisas, né? Diversas. A gente vê aí as construções, né? Tudo que de arquitetura maravilhoso, tecnologia. Então esse poder criativo, criador, também Deus comunicou ao homem. Agora, Deus é onipotente. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares, em todos os momentos. O homem não é onipresente. Nem Maria. Inclusive não adianta rezar para Maria na paróquia de São Paulo, na paróquia de São Pedro, na paróquia de São Tiago, na paróquia da Santa Fátima. Não adianta. Primeiro que ela não tem essa função, né? E segundo, porque é um equívoco, né? Quando a gente fala sobre que os católicos dizem que Maria não é deusa e a gente fala sobre isso, eles elevam ela a uma categoria de onipresença. Porque somente Deus é onipresente. Somente eu que faço uma oração aqui em São Paulo, e vocês que estão em outros bairros, o Tiago que está lá nos Estados Unidos, a gente sabe que Deus está ouvindo a gente. Porque está tudo diante dele, em todos os lugares. Então, esse é um atributo incomunicável. Ele é infinito. Também é um atributo incomunicável. Então, como eu já havia explicado, né, que o atributo comunicável é aquela característica que Deus possui e transmite também ao ser humano. E os atributos incomunicáveis, por sua vez, né, no caso ali a onipresença, né, do Senhor,
Então ele pode estar em todos os lugares, foi o exemplo que eu dei agora. Então, esses são os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, tá bom? E aí eu vou agora entrar e a gente vai falar sobre os atributos incomunicáveis, tá?